Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É um grande prazer. Estamos começando mais uma edição do nosso programa aqui na 95,7 FM. Você também pode ouvir pelo site www.radiovibemundialfm.com.br. É um grande prazer falar para o público da Rádio Vibe Mundial sobre os temas relacionados aos animais de estimação, as constelações familiares também que eu abordo, a homeopatia, as terapias complementares. Aliás, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Fernandes, eu sou veterinário, homeopata, trabalho como psicanalista clínico e facilitador em constelações familiares. Estou aqui na Rádio Vibe Mundial há cerca de 20 anos fazendo o programa Saúde Animal. Muito bem, hoje eu gostaria de falar sobre um tema importante, mas difícil. Gostaria de falar sobre desapego animal. Como assim, Marcos? Cada vez mais eu tenho percebido que as pessoas têm um apego muito grande para com os animais de estimação, né? E não precisa ser uma pessoa que não perceba muito para verificar na nossa sociedade que cada vez mais o animal ocupa um lugar de destaque na nossa família, na nossa sociedade. Ok? Ok. Muito bem. O problema é que com essas carências emocionais que nós temos, a falta de humanidade, o isolamento social, o animal ele ocupa um lugar muito importante na nossa família. Ele significa muito na nossa família. Até aí não tem problema. O problema é que o animal é colocado muitas vezes no lugar errado, no lugar de filho, por exemplo. E aí começam todos os problemas. Bom, esse animal, vamos falar de um cachorro. Um cachorro de porte médio, ele vai viver 10, 12, 14, 15, 16 anos mais ou menos. Um dia ele vai morrer, certo? Certo. Ninguém duvida disso, né? Um dia todos nós iremos morrer também, tá? O animal vive menos. Por quê? Porque um ano do cachorro equivale a 10, 12, 15 anos nosso, né? Então um cachorro, é lógico que é feita uma regra de 3 mais ou menos um pouco complicada, mas um cachorro de 10 anos equivale a uma pessoa de 70, 80 anos. Algo assim, tá? Isso é muito discutido e variável, mas dá pra gente ter uma ideia, né? Então um animal de 14, 15 anos, ele está no seu limite de idade, ok? Ok. E quando o animal adoece das doenças relacionadas ao adiantado da idade do animal, por exemplo, doenças ortopédicas, diabetes, o câncer, infelizmente muito comum cada vez mais entre os animais, as pessoas se desesperam. E o apego que elas têm para com o animal de estimação faz com que ocorra uma coisa muito que eu vejo muito. As pessoas não permitem que os animais façam a sua passagem, que os animais morram. A gente também faz isso com as pessoas, né? As pessoas que a gente tem muito apego, ou as pessoas que são também muito apegadas, bem como os animais que são muito apegados aos seus tutores, eles têm muita dificuldade de ir embora daqui. E esse ir embora daqui, eu estou me referindo a morrer, a falecer, a fazer sua passagem. E com isso, esses animais ficam muito tempo doentes, debilitados, sofrendo, muitas vezes indo em veterinários, internados. E quando eu falo sofrendo, é que quando o animal está nessa condição, obviamente, cabe ao médico veterinário fazer todo o possível para que o animal sobreviva, para que o animal se cure, para que o animal tenha uma sobrevida, né, maior. Por isso que o cliente leva o cachorro no veterinário. E o veterinário cumpre a sua função como médico. Essa é a função do médico, né? Procurar curar, procurar resolver, procurar aumentar a vida do animal, não permitir que ele também vá embora, né? A medicina, por si só, tem esse princípio. No entanto, também a medicina tem um outro princípio, que é fazer com que a pessoa ou o animal, né, me refiro agora à veterinária, não sofra, ou sofra o mínimo, ou deveria ser assim, mas nem sempre é. Então o animal, no seu adiantado da idade, com uma doença debilitante, uma dor muitas vezes, ele sofre muito, porque o tutor tem muito apego
para com o seu animal. E também o animal tem muito apego para com o seu tutor. E aí, pessoal, começam as dificuldades, os sofrimentos de ambos. Um cachorro que tem uma doença grave e não faz a sua passagem, ele fica aqui sofrendo. O cliente sofre junto, porque ama o animal. Ok? E fora isso, sem falar nos gastos, no transtorno e tudo que envolve uma doença, né? E isso acontece na espécie humana ou qualquer outra espécie, inclusive no animal ao qual nós estamos se referindo. No entanto, se o tutor, numa situação como essa, ele trabalha o desapego, né, para com esse animal ele consegue partir de uma forma mais rápida, consegue partir de uma forma menos sofrida, consegue partir fazendo com que o tutor e a família sofra menos e gaste menos. Bom, mas então quer dizer que meu cachorro vai embora mais rápido? E deveria ser assim. Deveria ser assim, inclusive com as pessoas. Nossa, mas isso é muito pesado, hein, Marcos? Nossa, mas... na verdade é pesado porque a gente não está acostumado a falar sobre morte. A gente está acostumado a falar sobre vida, né? Então, o que acontece? Durante a nossa formação, na faculdade, a gente tem todo um preparo para salvar, para curar, né? Para aumentar a sobrevida e não para ajudar a fazer a passagem do animal de uma forma favorável. E essa é a primeira obrigação de um médico ou um médico veterinário, é fazer com que o indivíduo faça a sua passagem da melhor forma possível, com menos dor, com menos angústia, com menos sofrimento. Ou não é assim? Não seria esse o ideal? Até porque a morte é algo que a gente tem que aceitar, né? Não tem outra escolha, não é verdade? A gente nasce para morrer, essa é a verdade. No entanto, o sofrimento a gente não deveria aceitar. Sofrer para quê? Por que a gente sofre? Não tem sentido. E muito desse sofrimento é por conta do nosso apego. Apego a quê, Marcos? Apego às pessoas da família, apego ao emprego, apego à nossa casa, ao nosso filho, à nossa esposa, o marido, né? A conta bancária, não é verdade? A casa na praia. São apegos que a gente tem. Que se a gente começar a trabalhar a partir de agora, a partir de hoje, eu entendo que a nossa passagem para um outro plano será de uma forma mais fácil. Inclusive, trabalhando o apego que nós temos com o nosso animal. Isso é importante dentro do trabalho que eu realizo, que são as constelações familiares e a visão sistêmica. No caso da veterinária, tem um agravante. E esse agravante chama-se eutanásia. O que é eutanásia? Eutanásia é uma prática legal, oficializada, na única profissão que é a medicina veterinária, onde o médico veterinário pode lançar mão de uma técnica para abreviar o sofrimento do animal, levando-o à morte de uma forma humanitária. O que seria isso? Aplicando um anestésico, né? A princípio intramuscular, o animal relaxa, o animal perde a consciência e a partir daí aplica-se uma grande quantidade de anestésico endovenoso e o animal vem a falecer por parada cardiorrespiratória. Isso chama eutanásia. Isso pode fazer, é legal. O veterinário pode lançar mão dessa técnica. Agora a pergunta que eu faço é: o veterinário deve fazer isso? Tem caso que não tem jeito, é verdade, tem caso que não tem jeito mesmo. Mas será que todos os casos? Eu sou formado há 3 décadas. Durante 23 anos eu fiz eutanásia. Portanto, faz de 6 a 7 anos que eu não faço eutanásia. E eu aplico uma técnica na constelação familiar quando eu atendo um animal numa condição muito grave, que é pedir para o cliente olhar para o olho desse animal e dizer assim, o que a gente chama de frases curativas nas constelações familiares. Querido animal, eu tenho muito amor por você, você é muito importante para mim, muito grato pelos momentos de alegria, de felicidade que você nos trouxe. No entanto, se você entender que é o seu horário, que é o seu momento de ir embora,
pode ir embora. Eu vou sofrer, mas eu vou entender que esse é o melhor para você. Eu ensino isso nos meus cursos de constelação familiar veterinária. Inclusive, quem tiver interesse em conhecer mais essa técnica de constelação familiar veterinária, pode se matricular ainda. Amanhã, segunda-feira, é a segunda aula desse curso, então dá para o aluno entrar. Né? Depois eu deixo o meu WhatsApp aqui, se o aluno tiver interesse. Se o futuro aluno tiver interesse, é só me mandar mensagem, eu tiro dúvidas, se a pessoa quiser, ela se matricula. Então, quando eu ensino essa técnica, é muito comum que o animal faça a sua passagem mais rapidamente. Já tive casos de pedir para o cliente falar essas frases para o animal e o animal em 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas vir a falecer. E como eu dou aula, esse curso que eu tenho não é exclusivo para veterinários, mas tem muito veterinário que faz o curso. Quando eu ensino essa técnica, esses colegas trabalham muitas vezes em hospitais, em grandes clínicas e lidam com isso diariamente. E quando eles aprendem essa técnica, eles falam lá no curso, Marcos, e aí eles contam os casos, né? Foi impressionante, o animal estava sofrendo há meses, eu falei a frase, no dia seguinte, pedi para o cliente falar a frase, no dia seguinte o animal fez a sua passagem. Então é algo impressionante. Isso chama amor. Para mim, não tem outra palavra. Porque o amor, quando é um amor consciente, adulto, ele libera, ele liberta, ele não aprisiona, ele não segura. Isso chama amor. Eu não julgo quem faz eutanásia, até porque eu fiz durante 23 anos. É óbvio que esses anos todos eu fiz muito pouco perto do que eu poderia fazer. Porque eu era muito criterioso, eu era muito chato, né? Fazia em casos extremos, né? Chato no sentido de criterioso, né? De achar... Nessa época, desses 23 anos, eu não conhecia a visão sistêmica, eu não conhecia as constelações familiares, mas eu já entendia ali no meu inconsciente que havia alguma coisa que não estava legal ficar fazendo eutanásia. Então, esse é o assunto de hoje. Não é um assunto dos mais agradáveis, obviamente. No entanto, eu acho um assunto muito importante. E eu faço parte de um grupo, ainda que não seja tão definido dentro da medicina veterinária, mas que tem trabalhado no intuito de esclarecer que as eutanásias não devem ser feitas. Até porque é engraçado isso, né? Engraçado entre aspas. O veterinário é o único profissional que mata seu paciente. É o único profissional que pode matar seu paciente. Quantas vezes eu tratei de um cachorro ou um gato com câncer durante meses, utilizei todas as ferramentas da medicina veterinária, obviamente a doença era muito grave, o tutor fez todo o possível também, e no final, para que o animal não sofresse mais, eu, o próprio médico desse paciente, apliquei uma injeção que fez com que ele morresse, com que ele fosse eutanasiado. E aí, eu, como psicanalista, agora quem fala é o Marcos psicanalista, né? É o Marcos que olha, que trata das pessoas e não dos animais. O Marcos psicanalista olha para esse indivíduo. No caso, estou falando até de mim. O quanto isso impacta na vida pessoal desse profissional chamado médico veterinário, que depois de tratar de meses, às vezes anos, de um paciente, toma uma atitude como essa, e como é que fica o emocional, como é que fica o mental, como é que ele fica na casa dele, com a família dele. Tanto é verdade que nós veterinários, nós somos recordistas em quadros depressivos, na síndrome de burnout, que é uma síndrome ocupacional, ligada ao trabalho, portanto, que está relacionada ao esgotamento físico e mental. E um dos motivos que eu atribuo a esse alto grau de depressão, esse alto grau de síndrome de burnout, é a questão da prática da eutanásia que nós fazemos na nossa rotina clínica, né? Então, não é só uma questão do animal agora, é uma questão também do profissional. E tem outra coisa. Falamos do animal, que seria adequado ele ir embora, ele fazer a sua passagem de uma forma natural, ok? Ninguém acho que vai discordar disso.
Falei do médico veterinário como psicanalista que sou, abordando a saúde psíquica desse profissional, que recebe um impacto emocional muito grande, embora ele não acredite, ele não olha para isso, ele se acha super-homem muitas vezes, fazendo eutanásia no seu próprio paciente que ele tratou semanas, meses ou anos. E agora a gente vai para um outro lado, o lado do tutor. Bom, mas o que o tutor tem a ver com isso? O que tem a ver? Tudo. É muito difícil, eu percebo, e eu digo isso agora como veterinário e como psicanalista. É muito difícil para o tutor do animal fazer o luto desse animal que ele ama tanto após a prática da eutanásia. A impressão que eu tenho, que me assim grita no cérebro, é que essa é uma ferida que não fecha. Muito diferente e muito tranquilo quando o animal vem a falecer de uma forma natural. Né? O animal adoeceu, a pessoa foi, tratou, ele morreu. Tudo bem, isso é uma coisa. Esse luto é um luto real, é um luto que dói. Aliás, a perda de um animal é uma dor visceral. A perda de um animal é chamado em psicologia um luto isolado, né? Um luto não reconhecido, porque quando a gente perde um animal, a gente não pode sair por aí falando que está triste, que está chorando porque morreu o gato ou o cachorro, porque as pessoas julgam, né? Elas falam assim, puxa vida, mas você está desse jeito porque morreu o cachorro? E se fosse teu filho, se fosse teu pai, se fosse tua mãe? As pessoas são ignorantes nesse sentido, porque elas comparam uma dor com a outra, o que não deveriam. Cada situação é uma. A perda de um animal não é maior e não é menor que a perda de um ente querido. A perda de um animal, ela dói tanto quanto. A dor é visceral. Toda perda é dor, né? E essa dor tem que ser olhada, tratada, ressignificada. Essa ferida sangra, essa ferida depois vai cicatrizando e essa ferida se fecha. Normal. Esse é o normal. Num prazo de 3 meses a 1 ano, 3 meses a 2 anos no máximo, a pessoa faz o luto da pessoa, de uma outra pessoa ou do seu animal querido. No entanto, quando é feita a prática da eutanásia, esse luto é comprometido, esse luto é incompleto, esse luto vem junto com culpa, porque fatalmente a pessoa se sente culpada, ainda que não tivesse jeito mesmo desse animal melhorar, a autorização, assinar o termo de autorização para que o animal, para que o veterinário, faça a prática da eutanásia é muito dolorido. Então, a eutanásia é uma situação, é uma prática, como eu disse, legal, o veterinário pode fazer, mas o veterinário deve evitar fazer ao máximo, porque isso eu questiono se é correto para com o animal, se é correto para com o profissional e se é correto para com o tutor, que vai sofrer de uma forma muito forte e ad eterno. Na minha prática clínica, eu vi gente, né, homem de 2 metros de altura, né, embora isso não quer dizer nada, mas só estou dizendo para fazer uma projeção da ideia que eu quero expressar. Homem de 2 metros de altura, chorando igual criança no consultório, porque o animalzinho dele estava doente e ele relembrou de uma eutanásia que ele fez há 30 anos atrás e a pessoa não parava de chorar. Inúmeros casos eu vi disso, eu vi essa cena. Então perceba o quanto essa dor não se fecha, o quanto essa conta não se resolve, porque a dor da eutanásia é uma dor que não se resolve, que não se conclui. Pessoal, o assunto é esse. Quero agradecer. Quem tiver interesse em conhecer o consultório, o consultório não, né? O meu consultório fica na Moca, né? De veterinária, meu consultório de psicanálise fica na Saúde. Mas, quem quiser conhecer o curso de constelação familiar veterinária, que acabou de começar, tá? Tivemos a primeira aula na semana passada. Pode entrar agora, segunda-feira, amanhã, né? Basta entrar em contato comigo. O contato é 0 operadora 11 99639 0089. Ou digitar lá Marcos Fernandes no Google, cai na minha página, tem meu telefone e você me manda um recado. E agora eu queria falar da ONG Procães. A ONG Procães é uma ONG extremamente séria, dedicada, que acolhe
animais abandonados, rejeitados, preteridos da nossa sociedade. Essa ONG é mantida pelos colaboradores da Rádio Vibe Mundial. No entanto, pessoal, a gente está vivendo um momento muito crítico, né? Por conta aí da pandemia, muitas pessoas têm abandonado mais animais ainda, o que é, na verdade, um absurdo. Embora a pessoa pode falar assim, você não pode julgar, você não sabe o que a família está passando. É verdade, eu não posso julgar mesmo. No entanto, quando você não quer mais um animal, você deve, na medida do possível, fazer uma foto dele. Todo mundo tem um celular hoje, pode fazer uma foto do cachorro, ou pega emprestado, faz. Todo mundo tem redes sociais. Quem não tem redes sociais, pega emprestado a rede social de alguém e doe esse animal. Tente encontrar um lar para esse animal. Nunca, jamais, em nenhuma possibilidade, abandonar. Então, por conta da pandemia, dificuldades econômicas, dificuldades sociais que vivem o nosso país atualmente, há muitos cães nas ruas. E também as ONGs, não só a Procães, mas todas, não têm apoio governamental. Então o que acontece? Essas ONGs, elas vivem de colaboração de pessoas caridosas que gostam de animais. Essa ONG você pode entrar no @procães no Instagram ou @procães.com.br, você cai no site dessa ONG. E essa ONG é incrível pelo seguinte, ela dá a capacidade de você apadrinhar um animal, o que eu acho fantástico. Eu, por exemplo, moro num apartamento pequeno com uma gatinha que eu resgatei da rua. Eu não posso ter um cachorro. Não posso ter um cachorro. Não posso juntar num apartamento um cão e um gato. No entanto, eu posso ajudar a ONG. Como? Apadrinhando um animal. Então, tem lá o site, uma página com fotos dos animais. Eu gostei desse cachorro, quero apadrinhar ele. Pronto. Então, eu deposito um valor mensal para ajudar esse animal a comer, a pagar veterinário, a pagar o funcionário que limpa o canil, né? Então, o apadrinhamento, eu entendo que é uma das formas mais inteligentes da gente ajudar. É lógico que o ideal seria retirar o animal da ONG, até porque a ONG não é lugar do animal. O animal, o ideal é uma família, né? Uma casa com quintal, né? Com criança, com gente, onde vai passear, socializar, não é verdade? Esse é o ideal. Mas a gente está no real. E o que dá para fazer, se o que dá para fazer é o apadrinhamento, apadrinhe um animal. Isso ajuda muito, 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 muito. E eu entendo, muitas vezes as pessoas, elas não podem ter cães, mas elas podem ajudar dessa forma. Obviamente, se você vê um animal que você fala, não, eu gostei desse animal, fui com o focinho desse cachorro, né? Cara de um, focinho do outro, né? Que é meu primeiro livro. Fui com a cara desse cachorro, quero adotar para mim? Maravilhoso. Adote e você vai ter uma experiência incrível. Eu adotei uma gata de rua e foi maravilhoso. Então, pessoal, ONG Procães está precisando de ajuda. Se você puder ajudar, nós da Rádio Vibe Mundial seremos muito gratos, bem como os animais. Falei no meu livro Cara de um, Focinho do Outro. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só me mandar um WhatsApp que eu mando esse livro para sua casa. E tem o segundo livro também, Os Animais e as Constelações Familiares, uma visão sistêmica, né? O Cara de um, Focinho do Outro foi lançado em 2015 e Os Animais e as Constelações Familiares, 2019. Deixa o meu site www.drmarcosfernandes.com.br e Instagram @oficial Dr. Marcos Fernandes. Pessoal, um grande prazer estar aqui nesse domingo à tarde aqui na Rádio Vibe Mundial. Um beijo no coração, se cuidem, muita saúde para todo mundo. Grande abraço.